Quer empreender na confeitaria gastando pouco? Então esse vídeo é para você. Os bolos gelados na marmita voltaram com tudo. Eles são super molhadinhos, saborosos, lindos e deixam todo mundo com água na boca. E o investimento é super baixo, você não precisa comprar formas novas, embalagens, não precisa nem desenformar o bolo, é só fechar a marmitinha e entregar para o cliente. E hoje eu não trouxe só um vídeo, eu trouxe um curso completo de bolos na marmita totalmente gratuito para você. Serão 6 sabores de bolos feitos com apenas uma base para você já começar a produzir e vender amanhã mesmo. Os links com os materiais que eu usei para fazer essa receita aparecem aqui embaixo na tela. E se você gosta do nosso trabalho, dá uma força, compra por esses links, que assim você ajuda muito o nosso canal a continuar. E não esquece de curtir esse vídeo, hein? Só assim, com seu engajamento, a gente consegue continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para você. Me conta aqui nos comentários que sabor de bolos na marmita você quer aprender aqui no canal, ou então manda só um coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo aí, que você gosta dos nossos conteúdos. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita! Para fazer os nossos bolos na marmita, a gente vai começar pela massa. E essa massa é muito simples de fazer, você pode fazer no liquidificador, pode fazer manualmente mesmo, pode fazer na batedeira, mas hoje eu vou bater usando o mixer. Para ela, eu vou usar 5 ovos, 2 xícaras mais 1/4 de xícara de açúcar, 3/4 de xícara de óleo, e aqui eu estou usando óleo de soja mesmo, mas você pode usar o óleo da sua preferência. Também vou usar 2 xícaras de leite integral e vou bater bem rapidinho com o mixer só para integrar todos os ingredientes. Lembrando que se você não tiver um mixer, pode fazer manualmente com o fouet ou com o liquidificador. Bati por 1 minutinho e já está pronto. É só para a gente desfazer os grãozinhos de açúcar mesmo. Depois de bater os líquidos, nós vamos peneirar agora a farinha. São 5 xícaras de farinha de trigo. Pode parecer muito, tá? Mas a gente vai fazer 10 marmitinhas, então a receita é um pouco maior mesmo. Eu coloco uma parte da farinha, peneiro, coloco mais um pouquinho, misturo com o fouet para ficar mais fácil de desfazer esses grãozinhos. Se a gente colocar a farinha toda de uma vez, esse processo vai ficar um pouco mais difícil. Agora que eu já bati a metade da farinha, a gente vai colocar o restante. Eu misturo com o fouet até desfazer todos os grãozinhos de farinha de trigo. Depois de misturar a massa muito bem, é hora do fermento. Eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa rasas de fermento em pó. Misturo tudo para integrar o fermento à massa. E a nossa massa base já está pronta, acredita? Olha que beleza de textura. Ela tem uma textura um pouco mais líquida mesmo, como qualquer massa à base de óleo. Não é uma massa firme demais, nem é uma massa líquida demais. E aqui um ponto importante, existem 2 tipos de fermento em pó. O primeiro deles, que eu não gosto muito de usar, é aquele fermento que é ativado a partir do contato com os líquidos. Então assim que a gente mistura o bolo, essa massa já começa a fermentar. O segundo tipo de fermento, que é o meu fermento preferido, é aquele que é ativado com o calor, ou seja, esse bolo só começa a crescer quando ele vai para o forno. Quando a gente tem uma produção maior, de mais sabores, com mais massas sendo batidas, é muito importante usar esse segundo tipo de fermento, que é o fermento ativado com calor, porque assim a gente consegue bater mais massas, deixar na geladeira descansando e a gente vai levando para o forno de acordo com a capacidade do forno. Você encontra essa informação, né, de que tipo de fermento você está usando na própria embalagem do fermento. Depois da massa batida, nós vamos dividir essa massa em 6 partes para fazer os nossos 6 sabores de bolos. Nós temos aqui no total 1,8 kg de massa e vamos separar em porções de 300 gramas para a gente saborizar essas massas. Eu vou separar primeiro 300 gramas para a gente fazer o nosso bolo de coco. Tiro a tara da tigelinha, coloco a massa e reservo. E agora eu vou pesar mais 300 gramas de massa para a gente fazer o nosso bolo de limão.
E aí a gente vai separando até finalizar toda a massa. Vamos para a saborização? A gente vai começar pela saborização do bolo gelado de coco ou bolo toalha felpuda. Para ele eu vou usar 30 gramas de coco ralado. Eu estou usando coco ralado desidratado, que é aquele coco que é bem sequinho e que não leva açúcar. Misturo tudo. E a nossa massa já está pronta. Para assar o bolo, eu vou usar essa marmitinha de alumínio, que é aquela marmitinha de 500 ml. E não precisa nem de desmoldante. Eu vou colocar 150 gramas de massa em cada marmitinha. E vou reservar enquanto a gente saboriza as outras massas. Nosso segundo sabor é o bolo de limão. Eu vou colocar aqui nessa massa raspinhas de um limão e vou misturar tudo. Eu vou usar também gotinhas de óleo essencial de limão. Esse óleo é opcional, mas ele dá um sabor ainda mais gostoso a esse bolo. Eu vou colocar 3 gotinhas. Esse óleo é comestível, deixa o sabor do limão ainda mais aparente. Mas lembrando que é opcional, tá? Só as raspinhas de limão já são suficientes para deixar esse bolo delicioso. Divido em 2 partes, colocando 150 gramas de massa em cada marmitinha. Dou batidinhas para retirar o excesso de bolhas de ar. E reservo enquanto a gente prepara as outras massas. O nosso terceiro sabor é o laca-Oreo. Para ele eu vou colocar 150 gramas de massa aqui na marmitinha. E vou espalhar pedacinhos de biscoito Oreo picadinho. Afundo levemente e eu não vou pressionar demais porque eu não quero que esse biscoito vá para o fundo da forminha. Vou fazer a mesma coisa com a segunda marmitinha. Bater levemente para retirar o excesso de bolhas. E tá pronto, olha que lindeza. Agora eu vou reservar. E vamos para o quarto e para o quinto sabor. O nosso quarto sabor é um bolo de ninho e a partir dele a gente vai fazer 2 sabores, o bolo de ninho e o bolo de ninho com geleia de morangos. Esse bolo será saborizado apenas na montagem, então não tem necessidade de adicionar nada a ele agora. Eu vou apenas colocar a massa nas forminhas. Coloco 150 gramas de massa em cada forminha. Reservo e vamos para o próximo sabor? Nosso sexto e último sabor é o bolo de paçoca. Para ele eu vou adicionar uma paçoca picadinha, misturo tudo e já está pronto. Agora é só dividir a massa nas forminhas. E agora que todas as massas estão prontas, a gente vai levar para o forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos ou até que elas estejam totalmente assadas. Depois de 25 minutos no forno, nossos bolos já estão prontos e olha só que belezinha que eles ficam. As massas ficam super fofinhas, douradinhas por cima e para saber se elas estão no ponto, você pode pressionar com o dedo. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque as massas já estão assadas. E se você preferir, também pode espetar com um garfinho ou com um palito. Se você espetar com um garfo e ele sair limpinho, é porque a massa também já está pronta. Agora vamos preparar as caldas para regar os bolos? Eu vou começar pela calda de coco. Para ela eu vou usar meia caixinha de leite condensado, uma xícara de leite integral e meia xícara de leite de coco. Agora é só misturar tudo
E a nossa calda já está pronta. Para regar o bolo, eu vou usar uma bisnaga do tipo chuveirinho, mas você pode usar aquelas bisnagas de ketchup, que funcionam tranquilamente. Vou usar o garfo para fazer furinhos em todo o bolo de coco. E despejar a calda com cuidado. Aqui é importante que o bolo esteja aquecido para ele absorver toda essa calda. E pode parecer que é muita calda, mas não é. A gente quer um bolo bem molhadinho, bem úmido, mesmo depois de refrigerado. Ele vai absorver toda essa calda e depois que descansar vai ficar perfeito. Vamos para a nossa segunda calda. A segunda calda é uma calda neutra que a gente vai usar no bolo de limão e também no bolo de paçoquinha. Para ela eu vou usar 1/4 da caixinha de leite condensado, uma xícara de leite integral e 2 xícaras de chá de água filtrada. Misturo tudo muito bem. Coloco na bisnaga. Com ela, eu vou regar os bolos de limão e também o nosso bolo de paçoquinha. Vou reservar os bolos e vamos para a calda de ninho. Para ela eu vou usar 1 xícara mais 1/4 de xícara de leite integral. E aqui eu vou colocar só um pouquinho que é para dissolver o leite em pó. Eu vou usar 2 colheres de sopa de leite em pó. Mexo tudo com o fouet. E se você tiver dificuldade para dissolver as bolinhas de leite em pó, pode aquecer um pouquinho esse leite integral no micro-ondas, tá? Depois de dissolver o leite em pó, eu adiciono meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, misturo tudo e acrescento o restante do leite integral. E a nossa calda já está prontinha. Com ela eu vou regar os bolos de Oreo, eu vou furar toda a massa com o garfo. Precisa tomar cuidado nesse momento para não pressionar demais o garfo e furar a marmitinha, tá? E aqui eu vou colocar o equivalente a 120 ml de calda. Olha só como a massa já vai absorvendo bem rapidamente essa calda. Depois de regar os bolos de Oreo, eu vou regar também os bolos de ninho e o bolo de ninho com geleia de morango. Olha como os nossos bolos ficam super molhadinhos. Agora que eles já foram todos regados, vamos para a finalização dos nossos bolos gelados na marmita. A gente vai começar pelo bolo de coco. E para finalizar esse bolo, a gente não vai usar nenhum creme, tá? A gente só vai polvilhar coco ralado desidratado aqui por cima. E aí é só tampar a marmitinha, decorar com um lacinho. Você pode decorar com uma colherzinha ou com um raminho de flores, o que você preferir. Encaixo a colherzinha, dou o laço e eu uso a minha etiqueta para finalizar e para segurar a colher também no lugar. Olha como esse bolinho fica lindo e super delicado. Depois de tudo embalado, é só deixar esse bolo descansar na geladeira por pelo menos 12 horas antes de entregar para o cliente. Depois do bolo de coco, vamos finalizar o bolo de limão? Para ele, eu vou fazer um creme de limão. Eu coloco aqui no potinho uma caixinha de leite condensado, adiciono o suco de 2 limões, misturo e é só isso. O ácido cítrico do limão vai fazendo o leite condensado ficar mais cremoso à medida que a gente mistura. Olha só que textura perfeita! Assim que o creme estiver pronto, eu coloco sobre o bolo, espalho com a colher
E finalizo com uma rodelinha de limão mais raspinhas de limão e pedaços de suspiro quebradinhos. Para os nossos próximos bolos, eu vou usar um brigadeiro cremoso de ninho. A gente já tem a receita desse brigadeiro aqui no canal. Eu vou deixar o link dele nos cards e também no final do vídeo para você assistir. Vamos finalizar o nosso bolo de ninho? Eu coloco o brigadeiro de ninho na manga de confeitar e faço movimentos de zigue-zague aplicando a cobertura no bolo. Para decorar, eu vou polvilhar um pouquinho de leite em pó sobre o bolo e finalizar com brigadeiros de ninho enrolados. E essa delícia já está pronta. Para finalizar o nosso bolo de ninho com geleia de morangos, o processo é o mesmo. Eu aplico o brigadeiro cremoso de ninho no bolo. E para decorar, coloco uma camada generosa da nossa geleia de morangos muito pedaçuda. Ela é brilhante, azedinha na medida certa e combina perfeitamente com o creme de ninho. A gente também já tem essa receita aqui no canal, vou deixar o link dela nos cards para você. E olha só que bolo maravilhoso! Para finalizar o nosso bolo Laca Oreo é muito fácil. Eu coloco o brigadeiro cremoso de ninho no bolo. Decoro com um biscoito Oreo no centro, farelinhos e pedacinhos de biscoito nas laterais e chocolate Oreo picadinho para finalizar. E olha como esse bolo fica lindo! Ele é o bolo mais pedido pela criançada e a combinação entre a umidade do bolo, a cremosidade da cobertura, a crocância do biscoito e do chocolate deixam tudo ainda mais delicioso. E vamos para o nosso último bolo, bolo de paçoca. Eu separei uma porção de brigadeiro de ninho para esse bolo e hoje eu vou usar brigadeiro de ninho, mas se você preferir pode usar brigadeiro branco também, tá? E aí eu acrescento aqui ao creme uma paçoquinha triturada, misturo tudo e assim a gente tem um brigadeiro de paçoca. Eu coloco o brigadeiro cremoso de ninho no bolo. Decoro com uma paçoca picada mais grosseiramente. E olha como o nosso bolo de paçoca fica lindo! Depois de prontos, é assim que ficam os nossos bolos. Eles ficam lindos, a massa fica molhadinha e o recheio fica muito cremoso. Esses bolos são deliciosos. Me conta, tem como resistir a uma delícia dessas? Depois de pronto, olha como esse bolo fica super molhadinho, ele desmancha na boca. O sabor de coco é marcante e o bolo toalha felpuda tem aquele sabor de infância que conquista todo mundo. Ele é campeão de vendas. O bolo de limão é super úmido e bem azedinho. É um sabor muito refrescante que deixa todo mundo com água na boca. O bolo de ninho fica super cremoso, molhadinho e com aquele sabor incrível e marcante do leite ninho. E olha como o bolo de ninho com geleia fica sensacional. Ele é muito úmido, a combinação de sabores do creme de ninho com o azedinho da geleia de morangos deixa tudo ainda mais gostoso. E esse bolo é fazer e vender. Me fala, dá para resistir? O bolo Laca Oreo também fica lindo. Ele é o bolo mais pedido pela criançada e a combinação da umidade do bolo com a cremosidade da cobertura, a crocância do biscoito e do chocolate deixam ainda tudo mais delicioso. O bolo de paçoca tem aquele sabor marcante do amendoim. Ele é muito úmido, cremoso e os pedacinhos do amendoim trazem um contraste incrível para essa sobremesa.
E se você quer que eu grave um vídeo com os bolos na marmita versão chocolate, escreve "eu quero" aqui embaixo nos comentários. Aproveita e deixa também a sugestão de sabor que você quer aprender. Essa receita me rendeu 12 bolos na marmitinha. A validade deles é de até 5 dias e por serem gelados, claro, eles precisam ser mantidos sempre refrigerados. Se você for vender na rua, eu sugiro que leve os bolos quase congelados dentro de uma caixa térmica para eles se manterem geladinhos por mais tempo. Os bolos também podem ser congelados prontinhos assim por até 30 dias. Para descongelar, você retira do congelador na noite anterior, deixa na geladeira de um dia para o outro. Eu deixei o preço de custo médio e a sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? É só você clicar embaixo do título do vídeo, rolar a tela que você encontra. Lá na descrição eu deixei também as medidas da receita em gramas, para facilitar o seu trabalho e, claro, facilitar a sua precificação por sabor. E aqui eu fiz esses 6 sabores, mas você pode adaptar a receita e fazer os bolos gelados no sabor que quiser. Ninho com abacaxi ou coco com abacaxi vendem muito bem. Ninho com geleia de frutas amarelas, ninho com Nutella, maracujá, laranja, banana caramelizada, rafaelo, casadinho, enfim. É só você usar essa base que eu te ensinei e criar sabores incríveis para o seu menu de bolos gelados. E aí, me conta, o que você achou do nosso vídeo de bolos na marmita? Me conta também nos comentários que sabor de bolo gelado na marmitinha você gostaria de ver por aqui. A gente já tem outros vídeos sobre bolos aqui no canal. Eles são deliciosos, práticos, perfeitos para aumentar ainda mais o seu faturamento. É só clicar em um dos vídeos que eu deixei aqui na tela para você assistir. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Um grande beijo e até mais!